24º domingo do tempo comum, ano C. As três parábolas narradas em Lucas 15 estão centradas nas ações do pastor que busca a ovelha perdida, da mulher que busca a moeda perdida e do pai que busca reatar os vínculos fraternos e familiares perdidos. Se o interesse por reaver a ovelha e a moeda perdidas foi grande, muito maior foi o amor do pai por seus filhos perdidos, cada um a seu modo. Entre a percepção, concepção e compreensão sobre quem é Deus na primeira leitura e nas três parábolas, existe um caminho progressivo e pedagógico. O povo, liberto do Egito, é como um rebanho que se perde pela idolatria e faz uso do ouro que possui para cultuar a imagem de um bezerro fundido, duas ações opostas à primeira e à segunda parábolas do Evangelho. Contudo, a ação de Moisés frente à sugestão que Deus lhe fez o aproxima muito mais do pai da terceira parábola. Pela fé na plenitude da revelação divina alcançada em Jesus Cristo, sabemos que Deus é imutável no seu ser e no seu querer salvífico. Por isto, é importante não formular ideias discrepantes entre o que se diz de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus é sempre o mesmo. O que muda é o modo como o ser humano o percebe e o retrata através dos textos e da sua própria vida. Se grande foi o pecado de idolatria, maior foi a sensibilidade do líder Moisés diante da sugestão de Deus, que no fundo permitiu testar e verificar se possuía compaixão ou orgulho dentro de si. Pois poderia ter se envaidecido com a ideia de se tornar, entre aspas, o pai de uma grande nação capaz de ser como ele. Ao que parece, Moisés demonstrou maior interesse por defender a honra de Deus, pautada nas promessas que fizera aos patriarcas. Aqui cabe um retrocesso. Em Êxodo 3:1 a 4:18, Moisés ficou sabendo tanto quem é Deus, como os seus propósitos de salvação. Soube também das dificuldades que enfrentaria diante do faraó, mas não soube o que enfrentaria na condução do povo pelo deserto. As dificuldades apareceram no exercício da sua missão como líder. Assim, entre ter um povo de dura cerviz para liderar e aguardar o surgimento de um novo povo como ele, preferiu ousar e lembrar a Deus as suas promessas já feitas. É fabuloso perceber que Moisés age com uma liberdade incrível. E, no que diz, busca salvaguardar a honra de Deus diante do povo pecador e desobediente. No fundo, parece que Moisés sabia que o erro deveu-se à sua ausência e que Arão, seu irmão, não tinha a mesma base experiencial de Deus que ele. Apesar disto, na sequência do relato, Moisés irá mostrar toda a sua indignação e punirá os culpados, Êxodo 32, 15 a 29. Por esta atitude, Moisés colocou sobre si, de certa forma, o peso da culpa e convocou para ficar do seu lado todos os que fossem a favor do Senhor Deus. Disto se depreende que os 3.000 homens eliminados dentre os filhos de Levi representam a capacidade de compreender que a bênção exige renúncia do erro e dos apegos a este, começando dentro da própria casa. Assim, diante do reconhecimento da iniquidade, o salmista nos ajuda a clamar e a apelar para Deus e sua misericórdia. Subjais a certeza de que Deus não despreza o coração arrependido. Sobre esta certeza e postura, a autodeclaração de Paulo a Timóteo é um claro exemplo, pois reconhece que há nele um antes de Cristo e um depois de Cristo. Antes, miserável e ignorante. Depois, transformado pela fé e pelo amor recebido de Cristo. Paulo é, nesse sentido, uma boa chave de leitura, capaz de aproximar os sentidos subsistentes na primeira leitura e nas três parábolas do Evangelho. Deus foi, é e sempre continuará sendo o maior interessado em eliminar em nós tudo o que dele nos afasta. Por causa disto, não poupou doar-se totalmente na entrega do seu filho na cruz
para fazer a partir dele o que sugeriu fazer a partir de Moisés, uma grande nação, que se dispõe a buscar pela obediência quem se perde nesta vida. Graças a Jesus Cristo é possível ver Deus além das aparências e caricaturas que dele fazemos através das projeções pautadas em nossa ignorância do bem, da justiça e da verdade. Portanto, deixemo-nos interpelar pela atitude mediadora de Moisés, pela certeza de fé do salmista e pelo amor salvífico de Deus representado no pastor, na mulher e no pai dos 2 filhos. O primeiro, como Paulo, o mais novo, porque convertido. E o segundo, como eu, o mais velho, porque ainda vejo Deus como patrão e não como pai. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.